Dia tenso em Brasília, depois que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal afastou o senador Aécio Neves do mandato. Na decisão, que é considerada inédita, os ministros negaram o pedido de prisão feito pela Procuradoria-Geral da República, mas eles impuseram uma série de medidas cautelares ao tucano Aécio. Ele vai ter, por exemplo, que ficar em casa à noite, não pode manter contato com outros investigados na delação da JF e foi proibido de sair do Brasil. Essa decisão mexeu com todas as forças na Praça dos Três Poderes. No Senado, os parlamentares questionaram a competência do Supremo para tomar uma decisão como essa. Já no Palácio do Planalto, Temer viu seu maior aliado, dentro do PSDB, sofrendo esse golpe, que é um golpe duro, justamente num momento delicado em que a segunda denúncia vai ser analisada pela Câmara. Bom, vou falar sobre isso com Marcelo Cosme. Marcelo, boa noite para você. Mais uma crise aí no Palácio no Planalto Central, né, que envolve todas as forças aí. E o próprio relator desse pedido no Supremo, que é o ministro Marco Aurélio, ele disse agora à tarde que o Senado, se quiser, pode rever a decisão da Corte do Supremo. Oi, Helene, boa noite. Pois é, vamos lembrar que o ministro Marco Aurélio Mello foi um voto vencido ontem, né? Ele tinha uma interpretação de que não era necessário afastar, prender ou dar cautelares para Aécio Neves. Hoje ele disse o seguinte, eu devo notificar o Congresso Nacional, o Senado especificamente até o fim da semana, mas na minha opinião, gente, estou olhando para trás porque a sessão acabou agora, os ministros estão saindo aqui. Então, se algum parar aqui para falar, a gente vai ali ao vivo também. E o que o Marco Aurélio Mello falou? No meu entendimento, a gente vai ter que comunicar o Senado sobre o afastamento de Aécio Neves e as cautelares, mas o Senado pode revisar isso. O ministro Gilmar Mendes, no meio da tarde, também tinha a mesma opinião, dizendo que se pode revisar. A gente sabe que outros ministros acham que não. Eles dizem o seguinte, o Senado só tem que chancelar se fosse uma prisão em flagrante. A gente tem outros exemplos. Por exemplo, Eduardo Cunha foi afastado do cargo, né? Não podia entrar no Congresso Nacional e sequer se teve ali alguma contestação por parte da Câmara dos Deputados. É claro que esse assunto é polêmico, mas o que vale nesse momento é a decisão da primeira turma. São 3 votos contra 2, então há uma maioria formada e uma decisão de que Aécio Neves tem que ser afastado do cargo de senador, tem que ficar em recolhimento noturno, não pode viajar, tem que entregar o passaporte, não pode falar com outros investigados. Lá no Senado, o presidente do Senado acha que se pode fazer uma espécie de revisão da decisão do Supremo Tribunal Federal. Alguns parlamentares dizem que não. Decisão judicial a gente cumpre, não revisa. Vamos ver então como é que foi a repercussão ao longo do dia de hoje lá no Senado com a Marina Franceschini. Nenhum movimento hoje na casa de Aécio Neves, em Brasília. Ao chegar ao Supremo, o ministro Marco Aurélio, presidente da primeira turma que tomou a decisão de afastar Aécio, disse em resposta a jornalistas que não vê motivos para levar o caso ao plenário. O ministro, que votou contra o afastamento de Aécio, falou que, no seu entendimento, é possível o Senado rever a decisão da turma. O que nós tivemos foi a decretação, vamos utilizar o português, de uma prisão preventiva em regime aberto. Ao invés dele se recolher, à casa do albergado, ele se recolhe à própria residência, que eu acredito que seja mais confortável. E eu sustentei, sem incitar o Senado à rebeldia, na minha decisão, que como o Senado pode rever uma prisão determinada pelo Supremo, ele pode rever uma medida cauteladora. Desde ontem, parlamentares governistas e da oposição reagem à decisão do Supremo. O senador Cássio Cunha Lima, do PSDB, acha inevitável que a decisão seja levada ao plenário do Senado. Não vejo outra alternativa senão levar o que o Supremo fez ontem, por maioria de votos da primeira turma, foi uma interpretação da Lei de Execuções Penais, que prevê o albergue domiciliar em determinadas circunstâncias. Só que para ter uma pena é preciso ter uma sentença. E o senador Aécio não foi sentenciado. Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, o senador petista Jorge Viana reprovou o silêncio dos colegas.
Eu não acho adequado que a Comissão de Constituição e Justiça se cale como se nada tivesse acontecido. Não estou aqui fazendo juízo, mas um poder da República, no meio dessa quase que anarquia institucional que estamos vivendo, quase anarquia institucional, ontem deliberou, sem amparo na Constituição, o afastamento, que ninguém conhece essa figura que implica em afastamento do cargo, sem ser por flagrante ou por crime hediondo. Para o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, discutir a decisão do Supremo no plenário do Senado é desacato. Estão confundindo medida cautelar diversa à prisão, que está previsto no CPP, e o CPP assinala diversa, diferente à prisão, do que está previsto na Constituição Federal. É uma malandragem jurídica para tentar subverter o ordenamento jurídico por parte do Senado Federal, de alguns senadores. Eu espero que o Senado assim não ouse. Isso seria uma ofensa à decisão judicial e levaria a uma crise entre os poderes sem precedentes. Por enquanto, o suplente de Aécio não assume a vaga. O presidente do Senado vai decidir se ele perde o salário e tem o nome tirado do painel do plenário. Eunice Oliveira disse que vai se manifestar depois que receber a notificação, mas já adiantou a visão dele do caso. Não é o presidente do Congresso que toma a decisão. Quem tomou a decisão, nesses casos, foram os constituintes de 88, que colocaram isso com muita clareza na Constituição Federal. Então, se a Constituição foi ferida por a decisão e cabe ao Senado tomar a decisão baseado na Constituição, obviamente que o Senado vai tomar as providências. Olha, o senador Aécio Neves divulgou uma nota dizendo que a decisão da primeira turma é como se fosse uma condenação sem processo judicial, sem que o processo judicial tenha sido aberto. Ele fala que as gravações consideradas como prova pelos ministros, foram feitas de uma forma para forjar uma situação criminosa. E que, desta forma, Joesley Batista, o delator, ofereceu um empréstimo privado ao senador sem envolver dinheiro público ou qualquer contrapartida, não incorrendo assim em propina ou outra ilicitude. E o senador diz também que seus advogados, através dos meios legais, vão tomar providências necessárias para buscar reverter as medidas tomadas com amparo na Constituição. Então, essa é a posição do senador Aécio Neves. A gente lembra que o Senado Federal ainda não foi comunicado dessa decisão da primeira turma e a expectativa é que isso aconteça nos próximos dias até o fim da semana. E chegando lá, então, a gente vai saber como o Senado Federal vai se comportar, se vai levar para discussão em plenário. E aí a polêmica vai ser mais uma vez levantada em relação a essa questão. Leilane. Marcelo, muito obrigada pelas informações.